10 fatos chocantes sobre a vida de Sodoma e Gomorra. 1. A corrupção moral de Sodoma e Gomorra. Quando olhamos para a história de Sodoma e Gomorra, talvez o primeiro e mais chocante fato seja a degradação moral e espiritual dessas duas cidades. As Escrituras nos mostram que a perversidade de Sodoma não era apenas sobre pecados comuns, mas algo profundamente enraizado que envolvia práticas tão corruptas que até os outros povos da região ficavam horrorizados com elas. O próprio Deus, ao olhar para aquela terra, viu que a maldade de seus habitantes subira até os céus. De acordo com Gênesis 18, 20 a 21, Deus, em sua justiça, decidiu que iria descer e ver com seus próprios olhos se a cidade estava realmente tão corrompida quanto as vozes de clamor que subiam até ele. O pecado de Sodoma incluía, entre outros, a violência extrema, a exploração dos fracos e a idolatria. A cidade era um reflexo de um mundo onde a justiça havia sido completamente distorcida e onde as normas morais haviam sido deixadas de lado em nome do prazer e da indulgência pessoal. Antes de irmos para o segundo fato, confira se você já está seguindo nosso canal. Assim você receberá todos os nossos vídeos desvendando enigmas da Bíblia. 2. O pecado de Sodoma não era apenas homossexualidade. A história de Sodoma e Gomorra muitas vezes é resumida à questão da homossexualidade, mas a Bíblia apresenta um panorama mais complexo sobre o que estava acontecendo nessas cidades. Em Ezequiel 16, 49 a 50, Deus fala sobre a iniquidade de Sodoma e explica que o pecado principal não era apenas a sexualidade, mas também a falta de hospitalidade, o orgulho, a arrogância e a opressão aos pobres. O texto de Ezequiel diz que se enfureceram e cometeram abominação perante mim, descrevendo não apenas práticas sexuais, mas uma completa decadência moral e social. Os habitantes de Sodoma se mostraram completamente insensíveis ao sofrimento dos outros e as cidades se tornaram centros de egoísmo e violência. Isso é algo que muitas vezes passa despercebido nas versões mais simplificadas da história. A corrupção era muito mais abrangente do que muitos imaginam. 3. A tentativa de violar os anjos. Um dos momentos mais chocantes e perturbadores da história de Sodoma e Gomorra ocorre em Gênesis 19, quando 2 anjos aparecem disfarçados de homens na cidade de Sodoma. Ló, sobrinho de Abraão, os recebe em sua casa, mostrando uma hospitalidade rara e uma cidade tão corrupta. Mas quando a notícia da chegada dos visitantes se espalha, os homens de Sodoma se aglomeram em volta da casa de Ló e exigem que ele entregue os estrangeiros para que possam conhecê-los, ou seja, para abusar deles. A palavra conhecer, nesse contexto, é uma expressão que implica em relações sexuais violentas, o que se segue ainda é mais surpreendente. Ló oferece suas filhas virgens para os homens em lugar dos anjos, tentando evitar a violência contra seus hóspedes, o que nos dá uma ideia da gravidade e da total desumanização de Sodoma. Esses homens estavam dispostos a cometer atos inomináveis sem qualquer respeito por princípios de honra ou dignidade humana. 4. A intercessão de Abraão. Outro fato chocante e profundamente humano na história de Sodoma e Gomorra é a intercessão de Abraão. Quando Deus revelou a Abraão sua intenção de destruir as cidades, Abraão não se afastou com medo ou raiva, mas se aproximou de Deus em oração. Ele intercedeu pelas cidades, pedindo que a destruição fosse adiada se houvesse pelo menos 50 justos ali. O que é impressionante e até tocante na história é que Abraão, sendo homem que já tinha experimentado a fidelidade de Deus, estava disposto a se colocar como intercessor pelos pecadores, e negociou com Deus até chegar a um número tão baixo quanto 10 justos. Isso mostra o coração misericordioso de Abraão, que não desejava que a destruição fosse levada a cabo, sem antes tentar salvar os justos. A história revela a profunda preocupação de Abraão pela salvação de outros e, ao mesmo tempo, como a injustiça de uma cidade pode ser tão grande que até um número pequeno de justos não é suficiente para evitar o juízo divino. 5. A misericórdia de Deus em enviar anjos para resgatar Ló e sua família. Mesmo diante de tanta corrupção, um fato chocante sobre a destruição de Sodoma e Gomorra é a misericórdia de Deus em enviar anjos para resgatar Ló e sua família. Ló, embora morasse em uma cidade profundamente corrompida, ainda era considerado justo aos olhos de Deus,
e por isso ele recebeu uma chance de escapar. Gênesis 19, 15 e 17 descreve como os anjos, de maneira urgente, alertam Ló e sua família para fugirem, dizendo que não podiam destruir a cidade enquanto eles estivessem lá. A misericórdia de Deus foi evidente em meio ao juízo, já que ele enviou os anjos para guiar Ló, sua esposa e filhas para fora da cidade antes da destruição. Esse é um lembrete poderoso de que, mesmo em um mundo de perversidade, Deus ainda oferece oportunidades de salvação para aqueles que são justos, mesmo que sejam poucos. 6. A mulher de Ló se torna uma estátua de sal. A fuga de Ló e sua família, no entanto, contém um dos momentos mais emblemáticos e trágicos da história. Quando os anjos instruíram Ló e sua família a não olharem para trás enquanto fugiam, a esposa de Ló desobedeceu e, ao olhar para trás, foi transformada em uma estátua de sal. Esse é um fato impactante que revela a gravidade de desobedecer às instruções de Deus, mesmo em uma situação desesperadora. A mulher de Ló, ao olhar para trás, mostrou que, apesar da salvação estar ao alcance de sua mão, ainda havia algo em seu coração que estava preso à cidade condenada. A imagem da mulher transformada em sal é uma advertência eterna sobre as consequências de se apegar ao passado, ao pecado e aquilo que Deus já decidiu destruir. E aí, você sabia desse fato? Deixe nos comentários abaixo. 7. A destruição abrupta das cidades. A destruição de Sodoma e Gomorra foi um evento de escala apocalíptica. Em Gênesis 19, 24 a 25, lemos que Deus fez chover fogo e enxofre sobre as cidades, destruindo-as completamente. O fogo que caiu do céu não foi apenas uma metáfora ou uma destruição simbólica, mas uma ação direta de Deus, mostrando a seriedade de sua ira contra o pecado e a corrupção. As cidades foram consumidas de tal maneira que não restou vestígio algum. A rapidez e a totalidade com que a destruição ocorreu indicam a gravidade da maldade dessas cidades e como o juízo de Deus pode ser devastador e implacável. 8. O povo de Sodoma era conhecido pela inhospitalidade. Uma característica marcante das cidades de Sodoma e Gomorra era a sua inhospitalidade. Quando os anjos visitaram Ló, ele foi uma das poucas pessoas a demonstrar um mínimo de hospitalidade em uma cidade onde isso era extremamente raro. Os habitantes de Sodoma se negavam a oferecer abrigo ou ajuda aos necessitados, e isso era visto como uma transgressão grave. Em outras partes da Bíblia, a hospitalidade é vista como uma virtude essencial, mas em Sodoma isso foi completamente distorcido, com as pessoas mais interessadas em explorar e violentar do que em ajudar e acolher. Os habitantes de Sodoma e Gomorra rejeitaram completamente os avisos de Deus, é um dos aspectos mais chocantes da história. Mesmo quando Deus enviou os anjos para resgatar Ló e sua família, o restante da cidade permaneceu obstinadamente em seu pecado. A incredulidade de Sodoma é algo que ressoa até hoje. Mesmo diante de sinais claros de juízo e de misericórdia, muitos ainda escolhem persistir no pecado. Isso é um reflexo da dura realidade de que o coração humano pode se tornar tão endurecido que, mesmo sendo confrontado com a verdade, ele pode preferir a destruição. 10º, a lição eterna de Sodoma e Gomorra. Finalmente, um dos fatos mais chocantes sobre Sodoma e Gomorra é que sua história é contada em várias partes da Bíblia, incluindo no Novo Testamento. Jesus, em Lucas 17, 28 a 30, usa as cidades de Sodoma e Gomorra como um exemplo para alertar sobre a iminente destruição de Jerusalém e o retorno de Cristo. A destruição dessas cidades é usada como um símbolo do juízo final, um aviso de que o pecado não será tolerado eternamente e que haverá uma separação entre os justos e os ímpios. O testemunho de Sodoma e Gomorra serve assim como uma lição eterna sobre os perigos de viver em desobediência a Deus e a certeza de que seu juízo será cumprido. Gostou do nosso vídeo? Curte, comenta e se inscreva para receber mais enigmas da Bíblia.